Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e este é mais um especial de fim de ano aqui na RDC. O nosso programa vai ao ar sempre às 22h15, logo após o Dois Toques, e você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também pelas redes sociais @RDCTV, em todas as plataformas. Você pode sintonizar através da net, também do Instagram, do Facebook, do Twitter e do YouTube. Nosso programa também está disponível no formato de podcast. É isso aí. Você pode encontrá-lo no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. É só procurar. Nosso programa também no site rdctv.com.br. Clique na aba podcast e acesse a íntegra do Cruzando as Conversas. Então, logo termina a edição aqui, você já tem disponível para acompanhar lá o nosso programa na íntegra, quantas vezes você quiser, aonde quer que você esteja. Cruzando as Conversas em todas as plataformas. Nosso programa com o apoio, o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. A edição de hoje do nosso programa se divide em dois segmentos. No primeiro deles, uma entrevista com Roberto Rachevski, que foi um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais, um dos mais importantes think tanks do Brasil. O IEE é responsável há muitos anos, há 3 décadas, pelo Fórum da Liberdade, o maior encontro liberal do mundo. E eu tive o prazer de me criar ali e de conhecer muita gente, dentre essas pessoas, o Roberto Rachevski, que está aqui conosco na noite de hoje. Rachevski, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas, especial de fim de ano. Prazer falar com o amigo, boa noite. Boa noite, Guilherme, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui contigo e fico muito feliz de saber a influência que o Fórum da Liberdade, o Instituto de Estudos Empresariais, com as ideias que apresenta, tiveram a respeito do teu desempenho intelectual para, inclusive, o exercício da tua profissão. É isso aí, com certeza teve. Muita gente, como eu disse aqui na abertura, muita gente que eu conheci foi lá. E eu tenho só excelentes recordações. Espero que o próximo Fórum da Liberdade já seja presencial novamente, e com a maioria das pessoas devidamente vacinadas já, para que a gente possa se encontrar ali naquele lugar que é de efervescência de ideias inovadoras, que certamente valoriza o indivíduo mais do que qualquer outro dos ambientes de discussão no país. E tu tens parte disso. Eu vou começar essa nossa conversa por aí, antes de entrar na pauta principal. Qual que tu avalias é o impacto do Fórum da Liberdade nesse ambiente de debate público que hoje nós vivenciamos, em que há mais presença de liberais do que no passado? Olha, sem dúvida alguma, a influência do Fórum da Liberdade é decisiva, porque até o início da década de 80, praticamente não existia a formulação e a apresentação de ideias liberais no debate público. Com o estabelecimento do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, e também, que é contemporâneo a essas duas instituições do Instituto de Estudos Empresariais, foi possível que se trouxesse ao debate ideias como essas que eu particularmente defendo e que tu também passou a defender a partir do momento em que tu tomaste conhecimento delas. Então, a influência das ideias liberais trazidas pelo IEE através do Fórum da Liberdade é fundamental para que a gente possa trazer para o debate público ideias que realmente fizeram com que sociedades pudessem construir o caminho para a prosperidade, inclusive prosperidade essa que elas experimentam até hoje, né? E nós, infelizmente, no Brasil, nunca trilhamos esses caminhos e continuamos com uma sociedade cheia de privilégios, com muita miséria, com muita coerção, que faz com que o Brasil fique lá na rabeira entre os países
desenvolvidos do mundo, né? Eu vou mencionar, além de mim mesmo, outras pessoas que eram frequentadores assíduos do fórum e que se tornaram influentes. O deputado Fábio Osterman tem atuação na Assembleia Legislativa, Marcel Van Hatten, deputado federal, todos eles frequentavam ali o mesmo ambiente, né? E ganharam uma projeção muito grande, né? Inclusive, acho que o Fábio era integrante do IEE, se não estou enganado, né, Lachevski? O Ricardo Gomes, que daqui a alguns dias... Ricardo Gomes, né? Eu entro agora, Ricardo Gomes, Felipe Camozato, mas o Ricardo Gomes foi presidente do IEE e agora, daqui a alguns dias, assume a Prefeitura de Porto Alegre, a vice-prefeitura de Porto Alegre. Exatamente. O que acontece é o seguinte, Guilherme, o IEE ele foi uma inspiração, e é ainda uma inspiração, para uma série enorme de outras instituições espalhadas pelo Brasil inteiro, que vem formando pessoas tanto na área empresarial, né, que tem apreço pelo livre mercado, ou seja, que não estão envolvidas nas maracutaias com o governo e que crescem e se desenvolvem a partir da satisfação dos seus consumidores, com práticas morais, né, de trabalho, assim como pessoas que resolveram, num determinado momento, ingressar na política. Isso num movimento mais tardio, que a gente vê agora, né? Com o Fábio Osterman, com o Ricardo Gomes, com o Marcel Van Hatten, e muitos outros deputados, vereadores, espalhados pelo Brasil, que tiveram e sofreram influência do Instituto de Estudos Empresariais ou de outras entidades ligadas a ele. Eu acrescentaria aí, por exemplo, o Giuseppe Rezo, né, que é um deputado estadual muito jovem, tem apenas 24 anos, e que foi um dos criadores de uma entidade em Santa Maria que se espelhou também no trabalho que nós fizemos aqui em Porto Alegre, com o IEE, que é o Clube Farroupilha, né? O Giuseppe é um dos fundadores, dos criadores e dos incentivadores da atuação dessas entidades. E a gente pode citar um outro instituto que surgiu a partir de pessoas que frequentavam o Fórum da Liberdade, que é o Instituto Atlantos, que era antes era um grupo de estudos, o Miss Rand, e daí se transformou no Instituto Atlantos, que também se transformou aqui em Porto Alegre numa think tank muito importante. Hoje é presidida pelo nosso querido Gustavo Fernandes, né? Sem dúvida. O Atlantos, eu digo assim, ele é uma instituição que congrega, de certa maneira, a terceira geração de liberais aqui no sul do país, né? Eu tive a felicidade de também ser um dos fundadores dessa instituição, junto com jovens que tiveram essa iniciativa, né, de me procurar e tal, pedindo aconselhamento para que a gente pudesse tornar isso, aquela ideia que eles tinham, né, uma realidade. Quer dizer, o Clube Miss Rand surgiu com propósitos e ele acabou sendo institucionalizado para atuar nas diversas universidades que a gente tem aqui em Porto Alegre, para levar as ideias liberais também para esses jovens tão massacrados pela doutrinação esquerdista que eles enfrentam, né? Então, foi uma forma de levar ideias diferentes, ideias que eu entendo mais adequadas para se conseguir obter a prosperidade no nosso país, naqueles lugares onde elas não penetravam, né? Que é a academia. Aliás, eu acho que esse é um dos achados do Fórum da Liberdade, Lachevski, porque o Fórum da Liberdade, em determinado momento, acho que foi a partir de 2004, 2005, ele passou a se realizar na PUC, né? Ele era realizado, acho que onde ele era realizado antigamente? Ele era realizado na Fiergs. Ele se iniciou no Plaza São Rafael. Ele tinha como público-alvo o empresariado gaúcho, né? Uhum. Porque o nosso objetivo era fazer com que os empresários, principalmente aqueles que participavam de associações de classe ligadas à classe patronal, né? Perdessem o gosto pelo corporativismo
Sim. e passassem a defender ideias liberais, né, que levam ao livre mercado. Mas foi a partir de 2004, 2005. Oi? Eu não sei te precisar exatamente que ano foi, mas realmente foi uma grande decisão. Foi. Mudando o foco, né, do trabalho dos empresários como público-alvo para os jovens de um modo geral, né? Isso. Introduzindo as ideias que a gente defende no ambiente acadêmico, né? E daí isso conquistou houve um mentes, isso gerou formação de material humano, que estava em falta no debate público. Sem dúvida. Que não tinha essas pessoas, que não tinham acesso a essas informações, que não tinham acesso a esses autores, que não tinham acesso a essas vertentes de pensamento. E aquele grande auditório que tem lá no FAMECOS, sempre uma imensa maioria de jovens estudantes, menos empresários e mais jovens estudantes, e se ganhou muito com isso. Sem dúvida alguma. Eu acho que oferecer essas alternativas para que as pessoas possam entender como é que o mundo precisa funcionar para que a gente possa melhorar de vida é fundamental. Não adianta você levar as pessoas para a escola, para as universidades e mantê-las alheias àquilo que a realidade oferece, que a lógica oferece, no sentido de se conseguir construir uma sociedade melhor, né? Que vai ser certamente construída por eles. Sim. Seja no sentido do bem ou do mal, né? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a filosofia liberal. Hoje em dia, Rachevsky, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que vem a ser o liberalismo, porque existem vertentes de liberalismo, existem escolas econômicas liberais distintas, nem todas elas concordantes. Por exemplo, a escola de Chicago, do Milton Friedman, que é a chamada escola monetarista, ela tem um posicionamento em várias questões que difere da escola austríaca, do Mises e do Hayek. E existem outras além dessas, mas de qualquer forma, o liberalismo ele é mais do que apenas uma ideia pré-estabelecida de adesão imediata. Existem variações, existem posicionamentos antagônicos dentro desse universo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as escolas de pensamento liberais e qual é aquela que tu te filias. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente dessa análise. Fique à vontade. E fugir um pouco da questão econômica, tá? Sim. Porque economia faz parte de um ramo da filosofia, ela deriva de um ramo da filosofia que é a política, né? Perfeito. Se a gente fizer uma análise ampla da nossa vida como ser humano dentro do universo em que a gente está inserido, a gente necessariamente precisa construir uma visão filosófica a respeito das coisas. Então, entender como o mundo funciona, entender como a gente conhece e de que maneira a gente vai alcançar o entendimento das coisas que funcionam na realidade para que a gente possa estabelecer premissas e ética adequada para o ser humano viver na Terra, né? Então, a gente precisa usar a metafísica para entender como funciona a realidade, a gente precisa entender de epistemologia, teoria do conhecimento, para saber como a nossa consciência funciona com relação a essa realidade, para que a gente possa construir uma ética, ou seja, um guia de como nós devemos viver para podermos existir e para podermos buscar a nossa felicidade. Isso é a antessala da política, né? Então, quando a gente identifica, por exemplo, que o ser humano é um indivíduo, que os indivíduos seres humanos são racionais, precisam usar sua mente para criar e produzir os valores necessários para a sua sobrevivência ou para a busca da sua felicidade, a gente entende que a gente precisa ter determinados direitos, entre eles o direito à vida, à liberdade, à propriedade e a busca da felicidade. Quando a gente se utiliza desses conceitos e leva-os para a vida em sociedade,
Então a gente entra no ramo da política, né? Ou seja, a gente tem que trazer para o convívio social, para o contexto social, esses direitos de maneira que eles sejam não apenas incentivados, como protegidos. E aí entra a questão do governo, né? Porque política é governo. E o governo, numa sociedade que pretenda ser livre, próspera, ele precisa, antes de mais nada, e na realidade não mais do que isso, proteger esses direitos para que as pessoas possam interagir entre si através de cooperação espontânea, de trocas voluntárias, formando, então, o que a gente chama de livre mercado. Aquele lugar onde, através de uma ordem espontânea, as pessoas conseguem identificar os valores que precisam para encontrar a sua felicidade, para se manterem vivos, e a partir daí, então, realizar os seus propósitos e chegar naquele momento, naquele estado de felicidade que todo mundo deseja. Então, a economia, ela tem algumas escolas, né? Dentro dessa visão liberal, tá? Eu te dei há pouco apenas uma exposição filosófica a respeito disso. Sim. E como tu disseste, tem a monetarista de Chicago, tem a austríaca, tem a pública, da escola pública, tem enfim, tem várias, tá? Eu não dou muita ênfase para isso, porque sem a gente ter aquela base fundamental estabelecida, que é o que forma o corpo do pensamento liberal, né? Nós, indivíduos, portadores da faculdade do uso da razão, livres para usá-la, para criar os valores necessários para a nossa vida, a partir dos direitos individuais que nós temos, nós precisamos interagir livremente, criar livremente, consumir livremente, para que a gente realmente possa, como indivíduos, ter uma vida feliz. E isso, infelizmente, no Brasil não acontece, né? Porque nós aqui não temos uma sociedade que acredita no individualismo, ou seja, que o indivíduo é um fim em si mesmo, e que não acredita também no capitalismo, né? Nós vivemos, na realidade, numa sociedade de economia mista, onde o governo tem uma interferência brutal na economia, limita muito as liberdades individuais, e o resultado é esse, né? Um país que está na 100ª, 40ª colocação em liberdade econômica, o IDH no Brasil é muito baixo, e o potencial do brasileiro, não apenas do indivíduo, como também da ação coletiva, ele é totalmente tolhido, né? Que faz com que a gente seja uma sociedade, infelizmente, pobre. E é tradicionalmente uma sociedade estatista, né, no caso. É uma sociedade que nunca teve proximidade com a valorização individual e a presença mais forte da iniciativa privada como promotora do desenvolvimento econômico. Sem dúvida. Tu acha que isso, Warshevski, é algo relativo à nossa formação histórica? Isso tem alguma relação com a nossa, até mesmo, colonização? Existe uma filosofia que nos levou a esse caminho? Sem dúvida alguma. Eu não faço relação com a colonização, mas eu faço relação com o tipo de ideias, os tipos de ideias que se formaram no Brasil. No caso, as ideias que foram importadas a partir do processo de colonização. Não o processo de colonização em si. Porque não é o fato das pessoas terem vindo para cá que fez com que a gente seja o que é, porque nós somos um país bem diverso. O que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, num determinado momento da nossa história, tá, nós optamos pelo positivismo, pelo cientificismo, né? Desde Marquês do Pombal, né, lá no século XVIII, quando os jesuítas, por exemplo, foram expulsos do Brasil,
né? Os jesuítas, com a sua educação, apesar de ser religiosa, mas tinha na sua base, a partir de Tomás de Aquino, um apego muito grande pelas ideias de Aristóteles, que definiam muito bem as questões da lógica, a identidade, a metafísica, a própria ética e tal. Porém, os jesuítas, de certa maneira, intoxicados pela visão cristã do sacrifício como uma atitude nobre, né? Quer dizer, a ética que foi impregnada na nossa mentalidade, isso é fundamental, seja pelo positivismo, seja pela Igreja Católica, ou seja depois pelo marxismo, é a de que nós, indivíduos, fazemos parte de uma sociedade e nós estamos à disposição da sociedade, nós precisamos servir a sociedade, servir os outros. A ideia é aquela de que nós somos os guardiões dos nossos irmãos, né? É nobre a gente se sacrificar pelos outros e é um pecado a gente viver e trabalhar para o nosso próprio interesse, né? Interesse egoísta, né? Porque há uma perversão na compreensão desse conceito. O egoísmo nada mais é, se for racionalmente entendido, como a ação individual na busca da sua própria satisfação, na busca da realização dos propósitos que fazem parte da nossa existência. Então, no caso aí tu já tá fazendo uma análise randiana. Eu sei que tu é um objetivista. Sim, claro, sem dúvida alguma, mas isso não é apenas a Ayn Rand, que a Ayn Rand apenas ela, digamos assim, definiu melhor do que muitas outras escolas esse pensamento. O individualismo como ética não faz parte exclusivamente do objetivismo, né? Deixa eu só trazer aqui, porque o Denis Xavier está publicando uma série aí de pensadores, e dentre eles está a Ayn Rand. E tem um livro ali com uma série de artigos sobre a obra dela que eu recomendo aqui para o nosso público. Inclusive o 11º artigo e último do livro foi escrito por mim. Exatamente. E é com muita felicidade que eu fiquei sabendo que na semana passada o livro alcançou a 24ª colocação entre os mais vendidos para o público em geral da Amazon, né? Tendo sido o primeiro em filosofia e ciência social, sem dúvida alguma. Então, o coletivismo... Continue. Só para concluir, o coletivismo, ele demanda o estatismo, né? Porque se tu quer impor às pessoas que elas abram mão dos seus interesses em favor dos outros, o que é uma coisa antinatural, tu precisa usar de coerção para isso. E aí é que entra o governo tendo a sua função pervertida, que em vez de proteger os direitos individuais, acaba violando-os, impondo através de leis e através da força, coisas que os indivíduos, se fossem livres, não fariam. Tu acreditas que a filosofia anglo-saxônica ela é mais liberalizante? Sem dúvida alguma. Se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai ver que o iluminismo ele teve duas vertentes, uma continental que acabou influenciando a Revolução Terminou Francesa, em Degolas. Né, que terminou em Degolas e depois numa ditadura, né? Isso. E o pensamento do idealismo germânico, que acabou criando o comunismo, o fascismo e o nazismo, né? Então, em contraponto a isso... No caso, o iluminismo continental gerou os processos revolucionários. Exatamente. Em resumo, né? E o iluminismo anglo-saxão gerou a Revolução Gloriosa e a Revolução Americana, né? Ou seja, que é exatamente o oposto daquelas revoluções acontecidas no continente europeu, principalmente na França e depois na Alemanha, na Itália e nos países aliados a eles.
Deixa eu trazer agora o assunto para a nossa realidade, porque o tema central seria esse, mas nós fizemos essa longa digressão aqui e que passou voando, foi muito construtivo, acredito que o público tenha aprendido bastante já só com o que a gente pincelou. Mas como é que tu vê o liberalismo hoje no Brasil, Rachevsky? O liberalismo, muitos dizem, avançou. Eu tenho minhas dúvidas, eu sou um cético em relação a esse avanço, mas eu gostaria de saber o que tu acreditas que esteja acontecendo. Porque o governo Bolsonaro chega com o Paulo Guedes, que indiscutivelmente é um liberal, mas ao mesmo tempo aquele sonho de que agora ia vender tudo, de que essas amarras burocráticas do Estado iam se enfraquecer, isso ficou meio que em stand-by. Qual que é a avaliação que tu faz do liberalismo no Brasil, que ganhou muita força nos últimos anos, é verdade, mas não sei se em termos de agenda avançou tanto? Não, sem dúvida alguma o liberalismo no Brasil avançou, mas apenas no campo das ideias. Ele está sendo absorvido pelas novas gerações que chegam na academia, pelos jovens que começam a compreender o que é um mundo mais livre, né? E como a gente deve chegar lá. Indivíduos que recém estão entrando no mercado de trabalho ou na universidade, que passam a conhecer autores liberais com ideias que até então aqui nunca haviam chegado, né? O liberalismo, imagina, o liberalismo como ideia, ele surgiu basicamente no século XVII, com John Locke, depois com Adam Smith, né? E fez com que houvesse aquelas revoluções no mundo anglo-saxão, mas no Brasil isso nunca chegou. Isso chegou há 40 anos apenas, ou menos, tá? Então existe um processo de amadurecimento dessas ideias para que a sociedade não apenas as compreenda, como também introjetem, de forma a que isso formule políticas públicas nesse sentido. Então, é preciso ainda a gente amadurecer muito para que essas ideias entrem no campo político e modifiquem as ações do governo, permitindo que a nossa sociedade haja e faça as coisas acontecerem da maneira como deve. Né? Então, de nenhuma maneira, em nenhuma circunstância, o liberalismo foi adotado por qualquer um dos governos que já passaram pelo Brasil, inclusive esse, que aí está. Muito antes, pelo contrário, né? Nós não temos um governo liberal, nós temos liberais no governo que certamente não estão conseguindo, por N motivos, adotar medidas mínimas para que o liberalismo, para que o capitalismo possa ser instituído aqui no Brasil. Agora, eu acho que, eu não sei, Rachevsky, talvez a gente discorde nesse ponto, eu vou lançar e daí tu me diz o que tu achas. Você não acha um erro dizer, este país adotou um modelo liberal? Os países avançam na liberalização da economia, alguns mais do que outros, mas muitas vezes mesmo esses países também têm períodos de estatismo mais avançado. Vamos pegar a sociedade americana, que tu mencionaste aqui, que teve a Revolução Gloriosa, que foi a Revolução da Independência dos Estados Unidos, e que nasceu sob o prisma da individualidade. A foi a Revolução da Inglaterra. Ok, a Revolução Britânica, mas a Revolução Americana é inspirada na Revolução Britânica. Me parece muito claro que há uma tradição ali. Mas mesmo a sociedade americana, ela teve períodos de intervenção estatal brutal, como foi o caso do New Deal, que é louvado por muitos que não conhecem a história econômica e que deveriam ler o Murray Rothbard, que é um dos maiores historiadores econômicos e que faz uma análise muito crítica do New Deal na sua obra. Mas, de qualquer maneira, a gente nota que, por exemplo, você tem países que têm menos impostos, mas têm mais serviços sociais, você tem países que têm menos estatais, mas tem gasto público. É difícil conceituar um país como um país liberal ou um país estatista. Existem governos, na minha avaliação, acho que é mais fácil
caracterizar governos como estatistas e governos liberais. Qual que é a tua avaliação disso? Não, a gente pode falar de sociedades que têm um tipo de economia própria. Tá? O que é economia, no caso? É a forma como as pessoas se relacionam para buscar desenvolver os seus interesses, interagir entre si. Então, é isso que importa. Tá? Onde as pessoas possam expressar as suas ideias de várias maneiras, seja simplesmente falando o que pensa, ou então criando bens e produtos para buscarem enriquecer a sua sociedade. Certo. O que acontece, na realidade, é o seguinte, é que nós não temos nenhuma sociedade no presente momento que seja estritamente capitalista, né? Capitalismo laissez-faire, capitalismo radical. Assim como nós não temos também mais nenhuma sociedade que seja absolutamente comunista. Não, acho que dá para dizer que na Coreia do Norte ainda prevalece esse modelo. Aonde? Na Coreia do Norte ainda prevalece esse modelo essencialmente estatista, comunista. Tu tem razão, Na Coreia do Norte, como era lá, é que tem o regime cambodjano que era muito pior. Então, mas sim, a Coreia do Norte é o mais comunista dos países, né? Sim. Então, entre esses extremos, o país mais livre, que a gente considera, por exemplo, Hong Kong, Singapura, né, como a Estônia, como os países mais livres, e Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, como os países menos livres, há uma combinação entre intervenção e liberdade ampla, né, muito diversa. Tá? E isso faz com que a gente identifique que há uma predominância de economias mistas nas sociedades que a gente encontra pelo mundo. E fica óbvio, pelos próprios resultados, é uma relação de causa e efeito, que as mais livres são as que têm melhor padrão de vida, né, para a sociedade, e as que são menos livres têm os piores padrões de vida para a sociedade. E isso, há vários índices, né, vários rankings que avaliam esse tipo de coisa e a gente pode pesquisar e identificar quais são eles. Né? O Brasil, infelizmente, é uma das economias mistas com maior nível de intervenção governamental que a gente conhece. É um dos países mais fechados do mundo em termos de comércio exterior. Sim. Tem uma das tributações mais altas que existe. O custo da burocracia é gigantesco, né? O próprio custo do Estado. A insegurança jurídica no Brasil é absurda. Quer dizer, o ambiente de negócios, a economia do Brasil, é um ambiente tóxico pelo intervencionismo. Né? É um ambiente muito difícil das pessoas poderem pensar e agir de acordo com o seu interesse sem violar os direitos dos outros, o que é fundamental e que é o que caracteriza uma sociedade de livre mercado, uma sociedade capitalista. E tu acreditas, Rachel, que para avançar no aprofundamento do liberalismo no Brasil, a sociedade é que teria que ser moldada antes disso? Eu acho que boa parte, não precisa convencer todo mundo, digamos assim, porque tem pessoas que não se interessam pela política, querem simplesmente trabalhar, criar, ter a sua vida, criar valor, ter a sua vida e tal, normalmente. Né? Mas essas pessoas, elas precisam ser livres para isso. Não apenas ser livre daqueles que agem violentamente, né, tentando usufruir da produção alheia, como também, e principalmente, ser livres da coerção do governo que tenta redistribuir forçosamente aquilo que é criado por essas pessoas. Então, é necessário que haja o convencimento das pessoas que têm capacidade de formular as políticas necessárias para que a gente possa constituir instituições adequadas para vivermos em liberdade. Né? O que, obviamente, no Brasil, basta ler a Constituição,
de 1988 não existe, né? A Constituição chamada cidadã, ela é uma afronta a qualquer desejo de um indivíduo vivendo em sociedade, de viver numa sociedade livre, né? A Constituição brasileira, ela, além de ser contraditória, ela relativiza todos os direitos que nós temos, impõe uma série de deveres e cria uma série de privilégios que são uma afronta aos princípios fundamentais de uma sociedade civilizada, que é a liberdade e a justiça. Aliás, falando em Constituição, há um livro do Roberto Campos falando da Constituição brasileira, que, se eu não me engano, foi lançado não faz muito tempo, né, Rachevski? Deixa eu pegar aqui, a Constituição do Brasil, a Constituição contra o Brasil é o livro. Ensaios de Roberto Campos sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. E o Roberto Campos, ele foi... o único liberal que participou. Ele foi um dos grandes críticos da Constituição de 1988. Sem dúvida. Não apenas ele, mas outros liberais também produziram obras nesse sentido. Um deles eu destaco é o empresário já falecido Henri Maxud, que foi um dos primeiros caras a trazer o liberalismo como ideia de forma sistemática aqui para o Brasil na década de 80. Trouxe o Hayek para palestrar no hotel dele, no Rio de Janeiro. Né? E aqui em Santa Maria também. Em Santa Maria também? Também. Muito bem. Rachevski, ano que vem é um ano de ainda pandemia, um ano de crise. Nós tivemos aí nos últimos meses uma elevação gigantesca do gasto público. Qual que é a tua projeção? Bom, eu te diria o seguinte, nós não apenas tivemos uma elevação gigantesca do gasto público, mas nós tivemos uma intervenção gigantesca dos governos locais, sejam estaduais ou municipais, nas relações entre as pessoas, né? Quer dizer, as proibições arbitrárias, autoritárias que governadores e prefeitos introduziram na nossa sociedade, sob o pretexto de proteger a saúde das pessoas, de forma totalmente infundada, vai trazer ainda muita consequência nas nossas relações econômicas para o ano que vem, porque cadeias produtivas foram desalinhadas, né? O governo, na ânsia de ajudar aqueles que perderam emprego, perderam a capacidade produtiva, teve que emitir moeda para financiar isso, né? Então, um processo inflacionário foi estabelecido, algo que a gente já tinha, de certa forma, afastado como problema econômico, né? E certamente nós vamos ter um ano de 2021 muito difícil, porque a expansão monetária, o aumento do gasto público, que exigirá provavelmente aumento de impostos, né? E endividamento, vai fazer com que as condições econômicas em 2021 sejam bastante árduas para quem quer criar e produzir valor na nossa sociedade. E é bom destacar, antes de a gente encerrar, que muitas das medidas que foram tomadas ao longo de 2020 para atenuar os efeitos, gerarão efeitos futuros que ainda não estão sendo contabilizados. Um deles a gente já está vendo aí, que é a incidência da inflação. A inflação será um problema aí para os próximos tempos. Não concordas? Sem dúvida alguma. Inflação, para que a gente entenda bem, é um fenômeno gerado pelo governo. A partir do momento em que o governo não tem recursos suficientes para cobrir os seus gastos, ele só tem três alternativas. Ou ele toma dinheiro emprestado no banco ou dos particulares, ou ele cria impostos novos, né, tentando aumentar a arrecadação, ou então ele simplesmente imprime dinheiro, emite moeda
ou alavanca o crédito, né, para os bancos e os particulares. E, obviamente, a sociedade reage a isso, né? Quer dizer, com o aumento do endividamento, aumentam os juros. Com o aumento da tributação, aumenta o preço dos produtos e cai a atividade econômica. E com o aumento da oferta na praça, da expansão monetária, os empresários, os particulares, eles reagem elevando seus preços como maneira de se proteger pela perda do poder aquisitivo da moeda. Isso é um processo inevitável, inexorável, não há como agir de forma diferente, e o governo, a única maneira que tem para enfrentar o problema que ele próprio causa é reduzindo os gastos, abrindo a economia, libertando as pessoas para que elas possam aumentar a produtividade, oferecer mais bens e produtos, bens, serviços, produtos para o mercado, de maneira que haja um aumento de produtividade, haja aumento da lucratividade, haja aumento da inversão em investimentos produtivos para que o ciclo vicioso que o governo produz se torne num círculo virtuoso que só a iniciativa privada pode realizar, que é criar valor, criar renda, criar riqueza para a sociedade. Roberto Rachevski, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Eu te desejo aí um feliz ano novo, um feliz Natal e agradeço muito a tua disponibilidade para falar sobre liberalismo, que eu sei que é um tema pelo qual tu tens aí uma paixão muito grande e do qual sabes falar tão bem porque conhece afinco. Então, te deixo aí rapidamente com a última palavra. Muito obrigado. Me resta apenas te agradecer, Guilherme, te cumprimentar pelo teu trabalho. Foi uma honra ter participado aqui do teu programa. Espero que o final de ano realmente seja de muita felicidade para as pessoas, apesar dos pesares. Que o Natal seja muito feliz para todos, que o Ano Novo seja muito melhor do que esse que passou. Muitas oportunidades haverão de surgir e eu espero que todos possam agir em liberdade para aproveitá-las. Muito bem. Obrigado, Roberto. Vamos fazer um break, um abraço. Agradeço a participação do Roberto Rachevski, empresário, fundador do Instituto de Estudos Empresariais, grande conhecedor do liberalismo econômico. Nós vamos fazer um break. Na volta nós temos as participações de Rodrigo Nunes e Mário Machado. A pauta é a relação entre o Brasil e os Estados Unidos em 2021. Já retornamos. Estamos de volta nesse especial de fim de ano do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também pelo podcast, no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Além do site rdctv.com.br. Clique na aba Podcast, se encontra o nosso programa na íntegra e acompanhe as edições a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp. Você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa através das redes sociais. No primeiro bloco deste especial, nós tivemos a participação do Roberto Rachevski falando sobre liberalismo econômico no Brasil e os prognósticos para o ano de 2021. Neste segundo bloco do programa e no terceiro também, nós vamos falar com Rodrigo Nunes, gerente de planejamento global na área do petróleo, e também Mário Machado, mestre em desenvolvimento econômico, sobre as relações entre Estados Unidos e Brasil. Vou dar as boas-vindas aos meus convidados, meu querido Rodrigo Nunes, falando lá do Texas, aqui para o Cruzando as Conversas.
Rodrigo, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, espero que possa me escutar bem e é um prazer sempre estar aí contigo e poder contribuir um pouquinho. Também Mário Machado. Mário, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, sempre bom voltar aqui ao seu programa e estar com você mais uma noite aí. Muito bem. Donald Trump foi derrotado nas eleições e ocorre que o governo brasileiro ficou com um sentimento que é comum, e desculpem a utilização do termo, mas é muito comum nas pessoas que acabam tendo um membro amputado, que é a sensação do braço fantasma. Quer dizer, a pessoa perdeu o braço, mas ainda o sente fisicamente. O Bolsonaro trata Donald Trump ainda como presidente dos Estados Unidos, tratou ao longo dos últimos meses como presidente dos Estados Unidos, sem considerar o Joe Biden, que foi eleito, e houve um estremecimento aí entre os dois países que andavam muito afiados. Nunca antes um presidente brasileiro teve um grau de proximidade com o presidente americano, talvez a não ser o Fernando Henrique Cardoso com o Bill Clinton. Com a diferença que Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso são de fato amigos. Entretanto, aqui a aproximação de amizade foi em virtude de fatores essencialmente ideológicos. E o governo brasileiro ficou entre os últimos aí a reconhecer o governo americano eleito do Joe Biden. Vamos começar falando sobre isso. Vou começar pelo Mário, tu acreditas que isso possa prejudicar uma relação política, diplomática e comercial entre os dois países a partir do momento em que o Joe Biden assume a Casa Branca? Olha, essa preferência ideológica, se ela não dificulta, porque a política externa, a imagem que se usa costumeiramente é que é um petroleiro, fazendo aí uma homenagem ao nosso outro convidado, é um grande petroleiro que é muito difícil de fazer uma curva fechada. Então o caminho, a tendência continua, mas vai criar muito ruído isso, muito problema de curto prazo, e no campo do discurso, então, vai ser um momento muito complicado para o governo brasileiro se adaptar ao Biden. Eu lembro de uma parte do primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, em que o Joe Biden chegou a mencionar eventuais sanções contra o Brasil, e eu lembro de mencionar aqui no programa que foi a primeira vez que o Brasil havia sido citado num debate americano de uma forma tão negativa. O governo brasileiro deveria ter se apressado em construir pontes com o Partido Democrata, em ter estabelecido um diálogo com o Joe Biden, mas ficou naquelas de aguardar a recontagem de votos e a votação dos colégios eleitorais. Eu acho que é um prejuízo que, claro, haverá relação diplomática, comercial, mas eu acho que é um prejuízo que não dá para contabilizar, né, Mário? Não, e além desse prejuízo de imagem e da uma eventual sanção, que talvez seja mais difícil pelo próprio tamanho do Brasil, não é fácil um parceiro assim, em tempos que se está disputando com a China, dispensar o maior parceiro da América do Sul com sanções, mas sanções de mercado, por assim dizer. Por exemplo, acionistas pressionando empresas multinacionais para não fazerem comércio com o Brasil ou terem relações mais exigentes com o Brasil, isso com certeza vai acontecer, e o discurso do presidente dá muito poder a esse tipo de pensamento no mercado. No caso, não seria uma ação. No caso, não seria uma ação do governo americano objetiva, mas seria uma pressão em setores econômicos que habitualmente estabeleceriam linhas de negociação com o Brasil para que elas se tornassem um pouco mais difíceis, um pouco mais duras. Seria por aí, no caso. Por aí, diminuiu muito o espaço do Brasil de acomodação. O fato de publicamente se indispor com líderes mundiais diminui muito o espaço de acomodação que geralmente há no sistema internacional. Sim. Então, os votantes do Biden vão exigir dele uma postura mais dura com o Bolsonaro, porque ele falou aquilo. Como os votantes da Europa, principalmente da França, também vão olhar com maus olhos uma ação muito leniente.
Rodrigo Nunes, a situação do Brasil com os Estados Unidos. A diplomacia deveria criar uma relação de Estado para Estado. Entretanto, nós vimos aí um acompliciamento da pessoa do Bolsonaro com o Donald Trump, menos do Trump com o Bolsonaro, mais do Bolsonaro com o Trump. E quando o Trump deu tchau, tchau, nós ficamos a ver navios. E aí, como é que fica? Qual que é a percepção aí nos Estados Unidos e em importantes setores econômicos? E eu sei que tu está num dos principais, que é o setor do ramo petrolífero. Bom, é importante fazer uma espécie de linha do tempo de alguns dos principais acontecimentos nessa relação aí recente entre Brasil e Estados Unidos, mais precisamente referenciada ao Trump e ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele adotou um tom muito deslumbrado com o Trump. E na sua primeira visita aos Estados Unidos, isso eu estou falando de algo há mais de 2 anos atrás, foi talvez uma das primeiras visitas internacionais do Bolsonaro depois de eleito. O Bolsonaro declarou apoio ao Trump já ali. Então, já começa-se a queimar muitas pontes ao anunciar um apoio a uma pessoa e não, de certa forma, a um país, né? Isso trouxe, eu diria, poucos benefícios práticos ao Brasil. Então, esse é digamos, o problema que se coloca para o futuro em que ponto, não geopolítico, mas em que ponto do aspecto prático, a eleição do Biden vai representar o Brasil. E é importante salientar que o Biden ele tem uma espécie de política mais intervencionista que o Trump. O Biden ele resgata uma espécie de sentimento de que o presidente dos Estados Unidos é o presidente do mundo, enquanto que o Trump ele já resgata uma ideia de que o presidente dos Estados Unidos coloca os americanos em primeiro lugar. Então, o Biden, nesse tom mais intervencionista, ao meu ver, ele pode ter um aspecto prático em relação ao Brasil mais negativo. Por quê? Em um primeiro momento, por essa situação nada amistosa entre ele e o Bolsonaro, tendo em vista o comportamento do Bolsonaro e não tanto do Biden. E, num segundo aspecto, o Brasil representa o estereótipo de pulmão do mundo no que diz respeito à Amazônia, principalmente. Então, o que se tem aqui nos Estados Unidos, em termos de ideia de Brasil, é que a Amazônia está em chamas. E não estou aqui entrando no mérito se isso é verdade ou não. Eu, sinceramente, pelo que eu noto, é algo muitas vezes exagerado, é uma narrativa, mas ainda assim a gente sabe que existem problemas, sim, de desmatamento e tudo mais. Mas esse aspecto do ambientalismo é o aspecto, na minha opinião, é o elo da corrente mais fraca da relação dos Estados Unidos com o Brasil e que pode acabar ocasionando alguma situação problemática entre os dois países nesses 2 próximos anos. Aliás, sabe o que me surpreendeu, Rodrigo? Foi que tão logo se deu a eleição do Joe Biden, ao invés de, como eu comentei com o Mário, o governo brasileiro ter feito uma inflexão no discurso e buscado uma proximidade, o que seria absolutamente natural, né? O que seria absolutamente natural, o que nós vimos foi uma ação retórica agressiva. Quer dizer, devia ter aquele momento em que o Bolsonaro fez menção ao uso de pólvora. Quando acaba a conversa tem que ter pólvora. E o Todd Chapman, que é o embaixador americano, tuitou imediatamente uma mensagem fazendo alusão à capacidade militar americana, o que não deixou de ser um toquezinho, né? Aqui, ó, nós somos isso aqui, não façam brincadeiras com o que não se brinca, né? E ficou chato, para dizer o mínimo. De modo que, com a saída do Trump,
dá para se dizer que o Brasil está numa situação de isolamento diplomático, né? Eu vou até só... Desculpa, não sei se era a vez do Mário ou a minha, mas só Não, eu estava contigo, mas daqui a pouco eu já passo para o Mário de novo. Vai. Certo. Então, e o Mário pode entrar na conversa a hora que ele quiser, é um bate-papo. Vai. É isso aí. Não, só para complementar a resposta, então, com base nessa observação que tu fez, sim, o Bolsonaro é um dos poucos líderes mundial que ainda não reconheceu a vitória do Biden. Para ser justo com o Bolsonaro, digamos assim, não com o Bolsonaro, mas justo com o processo, a eleição ainda, via de regra, não está definida ainda. Sim, lembrando o nosso público, lembrando o nosso público que este especial está sendo gravado no dia 4 de dezembro. Então ainda não houve eleição. Não houve eleição. Pode ser que até lá esteja concluído. Esse programa está indo ao ar hoje, dia 22. Então está sendo gravado dia 4 e indo ao ar dia 22. Só para deixar claro. Muito bem. É bom falar no fator muito bem temporal. lembrado. Respeitando aqui a questão das datas, no dia 4 de dezembro, que é quando nós estamos falando, a eleição ainda não está totalmente definida, porque formalmente ainda existe existe uma questão dos delegados de cada estado e existem alguns recursos que o Trump está se utilizando para fazer auditoria e tudo mais. Então, o Bolsonaro não é que ele está, de certa forma, errado na sua conduta, mas politicamente eu diria que sim, porque existe todo já... Eu vou pegar como exemplo aqui Mas certamente, mas vamos lá, Rodrigo, certamente se o Trump tivesse sido reeleito, ele não aguardaria o colégio eleitoral, né? Não, isso é uma questão retórica e ideológica, absolutamente. Eu estou, digamos, aqui apenas dizendo que para o público não pensar que o Bolsonaro, ele, digamos, se nega a reconhecer, ainda que o resultado já esteja decidido. Não, o resultado ainda não está totalmente decidido, existem alguns aspectos protocolares ainda, mas eu vou pegar aqui um exemplo de um aliado fortíssimo do Trump, que é o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que eu diria que seria o principal aliado do Trump, internacionalmente falando. Ele já reconheceu a vitória do Biden. Então, digamos assim, e ele tem como base de apoio apenas a Mossad, eu diria o principal serviço secreto do mundo, que certamente... teria informado ao primeiro-ministro se, digamos, houvesse alguma forte suspeita de fraude. E então, digamos assim, ou o Bolsonaro tem uma informação que o mundo inteiro não tem, talvez apenas o Trump, ou o Bolsonaro está, digamos assim, indo até as últimas consequências dos seus atos que podem, novamente, representar algumas situações muito dificultosas para o Brasil em termos econômicos e até mesmo em termos políticos também, né? Gostaria de ouvir as opiniões do Mário Machado a respeito disso que nós mencionamos aqui. Mário. Então, que ainda existem essas fases a serem cumpridas, o voto dos delegados e muita água para passar nessa ponte, mas falando praticamente, a coisa está decidida, né? É muito difícil haver essa reversão. O Trump perdeu e os motivos disso vão ser ainda por muitos anos debatidos, porque as respostas fáceis não vão dizer toda a verdade sobre o assunto. Mas o fato é que ele perdeu, que é uma coisa rara de um presidente em exercício. Talvez seja essa raridade que levou o Bolsonaro a arriscar que ele ficaria. Vamos lá, e agora insistir vamos só lembrar. É uma questão da teimosia típica dele. No histórico, Bush, pai, o Ford e o Carter. E é isso. E o Trump agora. Pode continuar, desculpe. Só para lembrar. E se você for olhar ainda, além dessa insistência nessa política e no redobramento da retórica agressiva que levou à cena que você comentou do embaixador, que foi um momento assim raro nas relações diplomáticas, mas que está se tornando infelizmente cada vez mais comum agora que nasceu a diplomacia de Twitter, que é um trem
Eu tô morando em Minas e o trem sempre passa por diante da gente, desculpem a expressão, mas é uma coisa que vem que eu não consigo entender de onde veio a diplomacia de Twitter que afeta o Brasil e algumas partes do mundo. Mas o que acontece? A diploma selfie. Além de redobrar isso... Viu? É a diploma selfie, porque os bolsonaristas no Itamaraty, eles iam na Casa Branca, tiravam selfiezinhas com o Trump, com outros integrantes do Partido Republicano famosos aqui no país. Pois é uma coisa assim, você é um representante do povo brasileiro, mas enfim, o senso de decoro, cada um carrega o que tem. Mas a questão é que o Brasil se colocou numa armadilha estratégica. Porque o Brasil, ao escolher o lado do Trump e comprar a briga do Trump com a China, ainda que nossos valores sejam muito mais alinhados aos valores dos Estados Unidos do que aos valores da China, né? Sem dúvidas isso, até as questões de liberdade. Mas não, ao fazer esse atrelamento que seja, porque se nós formos analisar a postura dos Estados Unidos e da China, os Estados Unidos representam o farol da liberdade, da democracia. A China é autoritarismo, ditadura, capitalismo de Estado. Agora, isso não significa que a gente deva ser burro o suficiente para brigar com a China do mesmo jeito que os americanos brigam, porque nós só vamos tomar prejuízo. Exatamente. E aí o Brasil, agora que a coisa virou, o Brasil nem tem o contrabalanceio de chegar numa negociação reservada e dizer para o Biden, olha, Biden, diminui um pouco essa retórica de pressão ambiental, ou a gente assina o 5G com a China, porque a gente já se colocou como inimigo. Sim, com certeza. E lembrando sempre que o Brasil tem um retrospecto comercial com a China que é muito melhor do retrospecto econômico, comercial com os Estados Unidos, né, Mário? Exatamente. Então, assim, não é questão de se calar e aceitar tudo porque é um grande parceiro comercial, mas é de separar as coisas. Uma boa negociação comercial, que é uma coisa que a diplomacia profissional brasileira costuma fazer, era para ser incentivado nesse momento. Porque nessas horas de inflexão é que uma boa diplomacia treinada, habituada e com sensibilidade para perceber essa mudança de caminhos, já bota os caminhos novos que você estava falando, que faltaram os caminhos quando a mudança veio. Deixa eu perguntar para ti, antes de a gente voltar com o Rodrigo. Seguinte, Mário, um dos pontos aí que tu falasse da China, não tem como não trazer a China à discussão quando se trata da relação com os Estados Unidos. Não faz muito tempo, questão de semanas atrás, o Eduardo Bolsonaro, que quase foi nosso embaixador nos Estados Unidos, não foi porque houve uma pressão para que essa situação não se consolidasse, mas a disposição do presidente era bancar a indicação do filho. Ele criou uma situação muito complicada com a China a partir do momento em que ele publicou uma nota no seu Facebook sobre a rede Clean Network, que é a questão do 5G, né? Falando da adesão do Brasil ao plano americano, mas mais do que isso, acusando a China de espionagem. Eu não vou aqui tentar amortizar para o lado chinês. É óbvio que a China é um país que tem as piores práticas possíveis. Mas um deputado que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que mais do que isso é filho do presidente da República, tem que tomar cuidado redobrado ao postar esse tipo de coisa nas redes sociais, né? E até mesmo a possibilidade de sanção comercial por parte da China, a retaliação comercial por parte da China foi aventada. Então vai lá o presidente, cria uma situação com os Estados Unidos. Vai lá o Eduardo Bolsonaro, cria uma situação com a China. O Brasil, que já não vinha bem na sua relação exterior, no Itamaraty, na condução da política diplomática, se tornou ainda mais confuso. Quer dizer, sem o amparo do governo Trump, nem do governo americano, do governo Trump, o governo brasileiro ficou mais perdido que cego em tiroteio. Isso. O governo brasileiro se vê como o grande defensor da cultura ocidental. E eu olhei para cima, porque eu tenho que escolher as palavras com cuidado. Se você fica péssimo no vídeo, eu peço desculpa para você. Manias de professor. Mas, assim, essa é uma visão muito delicada para o nível de poder que o Brasil tem, de fato. Nós precisamos muito mais de uma relação harmoniosa.
Não estou falando aqui novamente de importar valores chineses ou de coisas assim, mas a gente se vale muito bem da exportação para lá, nos ajuda muito nesse momento de crise. É importante que não mantenha a exportação indo, é importante que a importação chinesa chegue a tempo para parte da nossa indústria, é importante para controle de inflação, que tenhamos acesso a produtos baratos, e o governo chinês não é um governo que as regras de mercado corram solto, então muito desse acesso exige uma certa complacência. A gente não precisava estar nessa briga. Rodrigo Nunes. Não era a nossa briga nesse momento. Rodrigo Nunes, as suas impressões aí sobre o que eu comentei com o Mário Machado. O Mário falou algo assim que eu achei extremamente feliz a colocação dele, né? O Brasil tem um poder geopolítico internacional que, digamos assim, não se colocaria num papel de resgate dos valores ocidentais, e isso é talvez assim isso é coisa de jogador de RPG ideológico, fica se vestindo de soldado cruzadista nos finais de semana para mostrar que é guardião da tradição ocidental. É isso. A política, a diplomacia brasileira está a serviço desse tipo de gente. Esse é o ponto. Então, a diplomacia brasileira, que é uma diplomacia, novamente, eu sempre gosto muito de olhar para a história antes de falar algo do presente. Então, a diplomacia brasileira, ela é internacionalmente reconhecida como uma diplomacia de muito de bom pedigree, por assim dizer, que tem um histórico exemplar. Comecemos por Oswaldo Aranha, que era digamos assim, a principal liderança da ONU na época da criação do Estado de Israel, ou seja, o gaúcho Oswaldo Aranha, né? Então, passando por mais recentemente o Rubens Recupero, que foi uma espécie de personagem do filme do Tom Hanks, que me fugiu o nome agora, que conhece todas as personalidades, famoso filme dele de 94. Eu não lembro o nome do personagem. Poxa vida, Guilherme, específico. tu que sabe. Não, agora tu me pegou. Me faz uma referência cinematográfica assim do zero. O personagem, como Forrest pode, Gump? né, dar um branco assim? Isso, Forrest Gump, Rubens Recupero na diplomacia, como se fosse o Forrest Gump brasileiro, porque ele conheceu das personalidades políticas internacionais dos últimos 50 anos de ser amigo pessoal, desde Frank Sinatra até presidentes da Espanha, passando por presidentes americanos também, como o próprio Jimmy Carter, como o Bush pai. Então, a tradição da diplomacia brasileira, ela sempre foi uma tradição de muito respeito. E eu não estou aqui querendo dizer que a diplomacia brasileira hoje é desrespeitosa. Eu só estou dizendo que é uma espécie de retórica que procura colocar o Brasil como tu bem comentou, Macalossi, como uma espécie de guardião dos valores ocidentais, e esse é um valor, né, agora fazendo alusão ao comentário que o Márcio falou, que o Brasil não tem o Brasil ele é responsável por menos de 3% do comércio internacional. Então, ao invés da diplomacia focar nessas questões, digamos, de teor conspiracional, que seja... conspiratório ou conspiracionista. Exato, conspiratório. Que seria interessante focar em elementos novamente mais práticos, como o da participação no comércio brasileiro, as relações bilaterais e multilaterais, como fica a questão da taxação dos produtos de alto valor agregado não no Brasil, mas digamos em outros lugares do mundo com relação aos produtos brasileiros, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. Esse é o principal produto que o Brasil exporta para a China, inclusive, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Eu não sei qual que é o principal para os Estados Unidos. É commodity também? No caso,
as exportações da China para os Estados Unidos não são de commodities, e dos Estados Unidos para a China são... Olha, eu posso estar enganado, mas da última vez que eu vi era um gráfico de meio a meio, porque ainda que os Estados Unidos exportem bastante produtos agriculturais, digamos, de alimentos e tudo mais, os Estados Unidos também são responsáveis por produtos como da indústria bélica e da indústria de produtos de alta precisão, química, que também correspondem a uma grande fatia do comércio americano com a China. Mas qual que é a mais preponderante agora, sinceramente, de cabeça eu não sei. Mas, de qualquer maneira, o Brasil, é fato. O Brasil exporta muita commodities. E um papel da diplomacia brasileira, que eu acho que seria estratégico, muito mais estratégico do que essa questão retórica de guardião dos valores ocidentais, seria quais são os acordos que o Brasil tem e como o Brasil poderia abrir acordos com outros países na exportação de produtos de alto valor agregado, desses produtos que geram emprego qualificado. Qual foram os resultados nos últimos 2 anos que o Bolsonaro, como seu ministro astronauta, conseguiu? Né? A expectativa... A ministra Tereza Cristina, que é uma ministra muito competente, a ministra da Agricultura, ela é que vive com dor de cabeça por causa das declarações aceleradas, não apenas de seus colegas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, mas do presidente e dos filhos dele. Porque ela tenta criar divisas, ela tenta ampliar os horizontes comerciais do Brasil com os Estados Unidos, com a China, e ela sofre reveses por conta desse tipo de retórica que tu mencionas. Exato. Isso cria situações embaraçosas para quem trata de negócio, de questões práticas, inclusive para o agro brasileiro, que exporta muito para a China. Esses ânimos acirrados, eles não são interessantes para ninguém. Mas eu, novamente, e para encerrar aqui essa parte da minha participação, eu esperava, com a eleição do Bolsonaro e com a nomeação do Marcos Pontes, que é o ministro que era astronauta, eu esperava que houvesse uma atenção especial a esse tipo de indústria, que a diplomacia brasileira, em conjunto com o time que o Bolsonaro colocou, pudesse fazer com que o Brasil pudesse gerar mais empregos nesse segmento, né? Eu trabalho na indústria petrolífera, mas a indústria petrolífera que eu trabalho é na fabricação de equipamentos para a elevação do petróleo, ou seja, não é necessariamente na exportação do petróleo, produto, né, de maquinário, de maquinário, de tecnologia relativa à indústria petrolífera. Exato. Então, e esses produtos, eles digamos, necessitam de muito mais emprego, muito mais mão de obra do que a exportação do petróleo por si só, que é, digamos, onde o Oriente Médio é imbatível. Então, são essas questões que eu coloco que eu não vi progresso nesses últimos anos, e não vi progresso com os Estados Unidos também. Eu pensava que essa relação tão próxima entre Bolsonaro e Trump, ela poderia gerar mais, digamos assim, resultados práticos. E o que eu vi foi só uma espécie de proximidade ideológica, um deslumbramento por parte da equipe do Bolsonaro na diploma selfie, como tu fez menção, e ao final das contas, talvez o único benefício nesse meio todo foi a utilização da base de Alcântara, que estava subutilizada, e que a NASA fez um acordo com o Brasil, devido à posição estratégica do Brasil, de acordo com a linha do Equador, para lançamento de foguetes, que essa sim foi uma situação, até eu diria, interessante, mas tirando isso, o que mais, né? Então fica aí o questionamento. E deixa eu puxar agora para o Mário Machado. Mário, tu consegue identificar nessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos ao longo dos últimos 2 anos, Bolsonaro e Trump, algum benefício específico ao nosso país, além desse ponto trazido pelo Rodrigo relativo à base de Alcântara? Não consigo identificar que seja resultado dessa aproximação. Há uma minuta de acordo de acesso a mercados, mas que
ainda tem que se configurar num acordo verdadeiramente funcional. Nós continuamos com problemas de visto, de acesso, dificuldades para conseguir visto, e a crise econômica talvez piore ainda mais esse processo para conseguir vistos. A relação em geral se manteve bem tranquila, bem como ela vinha. Não houve nenhum salto que você possa dizer, isso ocorreu porque a boa vontade ali estava instalada e decidiu haver um trabalho. Acho que talvez o que nós tivemos nesse período foi exatamente essa junção retórica e o Brasil sendo um aliado, sendo citado como um aliado, mas sem a preocupação de converter isso em ação prática. Talvez porque a base do Trump tem alguns pontos complicados com o Brasil. O Rodrigo Texas. Os produtores de carne do Texas não gostam da evolução da carne brasileira e da entrada brasileira no mercado americano através de empresas grandes brasileiras colocando carne de qualidade. Há resistências aí, e eles são importantes na base trumpista. Vários outros elementos como esses, de agenda em comum, que talvez tenha ficado em segundo plano porque se falava muito da união dos dois e ninguém não se estudou essas agendas que ficam barrando esse avanço. Aliás, acho que é importante destacar isso, o fato de que o presidente Donald Trump foi um presidente republicano diferente da média dos presidentes republicanos. Historicamente, o Partido Republicano é um partido menos protecionista e o Donald Trump é uma figura muito protecionista. Ele se elegeu com o discurso de proteção à indústria americana. Eu acho que isso pesou muito, né Mário? Sim, colocou, por exemplo, tarifas ao aço brasileiro sem nenhum problema de fazer isso com seu grande amigo aqui. Porque, no final das contas, as relações dos interesses que cada um identifica valem mais do que essas manifestações públicas de afeto e carinho um pouco forçadas. Para usar a linguagem que eles não gostam quando eu faço isso, mas para usar a linguagem dos bolsonaristas, quem lacra não lucra, né, Malacose? É isso aí. Vamos indo já para o encaminhamento final aqui do programa. Eu queria as observações de vocês sobre o que a diplomacia brasileira deveria fazer para se aproximar dos Estados Unidos com o governo Biden. Vou começar pelo Mário. Vai lá, Mário. O primeiro motivo talvez seja trocar o ministro do Meio Ambiente, seja o ato diplomático mais importante. Antes do ministro das Relações Exteriores, o Ricardo Salles tem que ir para a banha, na sua avaliação. Nesse momento, com ele e com um tipo de corte na fiscalização que ele vem promovendo, fica muito difícil. E ele anuncia ainda, ele convida, ele ainda anuncia, diz, amanhã não teremos mais, ou seja, ele anuncia para dar a chance aos desmatadores, ele estimula o crime ambiental. Isso. Ele parece um professor bonzinho que avisa para a turma que amanhã vai ter prova surpresa para ninguém faltar. E ainda dá as questões, ainda dá as questões, ó. Vai ter essa e essa. E se você olhar, Marcos, eu sei que você é um grande observador da mídia internacional, os jornalões, como a gente diz, os grandes jornais, os influentes jornais e as influentes revistas de política externa têm falado de Brasil e desmatamento continuamente nas últimas semanas. Foreign Policy, Wall Street Journal, New York Times, todos eles têm publicado matérias, e isso é um sinal importante das pessoas dos think tanks, dos pensadores, das pessoas que organizam o pensamento em torno da política externa, da massa crítica. E dos investidores. Também. Porque, é claro, o discurso radical ambientalista é de esquerda, mas, inegavelmente, a preservação ambiental também virou algo de interesse dos capitalistas. E hoje os fundos de investimento, os fundos de investimento verde não vão aplicar os seus recursos no país, que é caracterizado pela incapacidade de conter os crimes ambientais. Então, os bolsonaristas acham que fazer esse discurso antiambientalista para lacrar com meia dúzia de cruzadistas nas redes sociais traz ganhos para o país. Não traz, não ajuda
o comércio brasileiro, não ajuda o capitalismo brasileiro, não ajuda o agronegócio, que é extremamente competitivo, não ajuda em nada. É uma retórica burra, desinformada, obscurantista, como é a questão relativa à saúde. Exatamente. E uma das grandes tristezas, talvez, para o debate foi o tema ambientalista ser capturado como uma agenda de esquerda e não como uma agenda de todos os lados que tem múltiplas esferas. Porque aí dá espaço para esse tipo de discurso que prejudica o Brasil. O Brasil tem muito a ganhar com a exportação de madeiras certificadas, que são madeiras caríssimas, que talvez tivessem até uma certificação melhor se fossem os móveis feitos aqui, em vez da madeira ser exportada. Uma série de coisas que a gente está perdendo, porque a gente está pensando em coisas básicas, quando a gente podia estar pensando mais à frente. Muito bem. Rodrigo Nunes, tu demitiria também o Ricardo Salles? Eu sinceramente, eu diria que eu não faria nenhuma mudança de nomes, porque esse é novamente um ponto que eu acho que o Brasil peca. O Brasil ele tem que ter uma posição altiva, mas que não seja necessariamente uma posição arrogante. Então, o que eu quero dizer? Se a convicção é o Ricardo Salles, muito bem que seja o Ricardo Salles, mas como pode-se trabalhar com o Ricardo Salles e o novo governo americano? Se é uma impossibilidade, bom, troca-se o Ricardo Salles. Mas até que ponto também o Bolsonaro tem essa consciência ou essa preocupação? Então fica essa dúvida também. Mas eu até queria fazer só uma pequena parte antes, quando que eu acabei me lembrando. O Brasil sequer entrou na OCDE, no time dos países ricos e desenvolvidos, que era uma espécie de expectativa com o Trump. Então... aliás, é bom lembrar... O Brasil inicialmente ficou de fora da lista daqueles que estavam se encaminhando para entrar, né? Vamos lembrar do episódio? Sim, foi uma surpresa muito, muito negativa, porque estávamos na expectativa que o Brasil entraria, tendo em vista essa proximidade com o Trump e tudo mais. Qual não foi nossa surpresa quando vimos quais eram os países que estavam em via, digamos assim, que foram os eleitos pelos Estados Unidos para entrar, Romênia e Argentina, né? Então ali assim a gente já pode notar, digamos assim, que o tom de deslumbramento do Bolsonaro, ele digamos, ele é análogo àquele camarada que vai comprar uma casa, um apartamento, e começa a elogiar e a dizer que sim, que é o lugar que ele sempre sonhou, e o corretor de imóveis não tem necessidade nenhuma de fazer um desconto, de negociar, porque sabe que até pode aumentar o preço, na verdade, porque o cara está tão apaixonado por aquele lugar que ele vai pagar o que for necessário. Então, em nenhuma negociação é sábio ter esse tipo de postura, né? E está aí a prova. Eu desafio qualquer pessoa a citar melhorias práticas, tangíveis, que tivemos nesses últimos 2 anos, que não seja a base de Alcântara, que é algo tangível, construído, uma parceria que vai render frutos numa área que o Brasil pode crescer muito, que é a astronomia, e que os Estados Unidos dominam, né? Quem sabe alguns membros do governo Bolsonaro aprendam que a Terra não é plana. Esse é um tema bastante polêmico para alguns setores do governo, a questão da forma da Terra. Isso. Mas, para finalizar, então, é claro que se nós observarmos a balança comercial, se nós observarmos algum elogio, outro ponto assim, que eu acho que é... Não quero citar a palavra vergonhoso, mas acaba sendo... Eu lembro que uma vez um tweet do Trump, citando o Brasil como uma espécie de amigo, foi colocado como uma vitória da diplomacia brasileira, sabe? Então, esse é o nível. E outro ponto que o Mário falou, né? A diplomacia pelo Twitter, né? Então, isso não cabe ao Brasil, né? Não cabe ao Brasil. E, então, o que eu queria só deixar para concluir é... o que seria necessário fazer, se fosse para dar uma resposta,
eu diria que é necessário fazer uma espécie de reconstrução do relacionamento com o atual governo, mas sempre lembrando que a relação Estados Unidos-Brasil é uma relação bonita, eu diria, de dois países que se ajudaram. O Brasil é o único país que enviou, do continente sul-americano, que enviou soldados para a Segunda Guerra, através de um pedido dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é uma relação de amizade, de parceria, que vai além de nomes. Então, o Bolsonaro não pense que os Estados Unidos se resume ao Biden agora, ou ao Trump ainda. E sim, são dois países que podem crescer muito em termos de relacionamento econômico e político. Eu acho que existe muito espaço aí para uma melhoria, e espero que o Biden tenha, digamos assim, caso ele seja de fato o presidente, novamente estamos falando dia 4 de dezembro, caso ele seja de fato o presidente escolhido, que ele tenha a grandeza de não se apegar digamos, à preferência tão explícita do Bolsonaro pelo Trump, e que ele entenda também que a relação dos Estados Unidos com o Brasil vai muito além do Bolsonaro. Muito bem. Rodrigo, obrigado pela participação nesse especial de fim de ano do Cruzando as Conversas. Sempre um prazer receber um amigo. Sim, muito obrigado novamente, agradeço o convite, um prazer falar contigo e com o Mário. Mário Machado, muito obrigado também pela participação aqui hoje no nosso programa. Te deixo aí com a última palavra. Obrigado. Obrigado, Malacosa, obrigado pela participação, obrigado, Rodrigo, pela debate inteligente e de alto nível, e dizer que esse programa é um triunfo para a TV brasileira ter ainda um espaço de debate plural sobre temas tão importantes para mim, como desenvolvimento econômico e política externa. Então tá aí, aproveitar e desejar a ambos um Feliz Natal, né? Estamos aí já na semana do Natal, desejar a ambos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de muitas realizações e sucesso, principalmente de saúde para ambos, tá bem? Obrigado. Obrigado, Feliz Natal com Malacosa. Muito bem. Obrigado, Rodrigo, e nós vamos ficando aqui neste bloco, vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com o encerramento do nosso programa de hoje. Voltamos para o encerramento do programa, agradecendo a todos pela audiência. No primeiro bloco do programa, nós tivemos a participação de Roberto Rachevski, falando sobre liberalismo econômico. No segundo bloco, as relações entre Brasil e Estados Unidos, uma perspectiva para 2021. Esse foi mais um especial de Ano Novo aqui do nosso programa. Nós vamos ficando por aqui, sempre com o apoio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa, através das redes sociais. Meu boa noite a todos e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Portocolor.